pessoal, eu sou Eduardo, originador da Exponencial Energia, que é comercializadora aqui do Grupo Witzler, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Grupo A e Grupo B com usina fotovoltaica. Ótima aula para todos vocês! Bom dia pessoal, tudo bem? Infelizmente eu não consegui colocar a apresentação a tempo aqui no padrão da Universidade Witzler, né? Então depois isso vai ser enviado para vocês aí já no padrão. Mas o que eu decidi fazer? Como a gente já teve uma aula lá atrás falando sobre a mudança das regras, sobre como a GD ela impactaria agora os novos projetos esse ano, e também o fato da gente estar muito envolvido agora com a economia exponencial e o principal concorrente desse produto ser a energia solar fotovoltaica, eu trouxe um caso real de um cliente que eu fiz uma apresentação para ele que estava justamente aí nessa discussão a respeito. Invisto na minha própria usina ou vou para o Mercado Livre? Então eu trouxe todo um pack de documentos aí que a gente usou na época para tentar ser o argumentário para convencer esse cliente. Deixa eu ver aqui. Vamos lá pessoal, qual foi esse caso aqui em específico? Esse cliente ele é de um grande grupo de fazendas, né? Então ele tem várias unidades, tanto no grupo B quanto no grupo A. A maior unidade dele estava no grupo A e talvez assim por falta de orientação ou porque algum comercial mais agressivo de solar chegou primeiro que a gente, ele acabou até fazendo um investimento na usina. Ele comprou material, ele fechou todos os contratos, mas aí a gente precisava fazer a crítica se essa decisão que ele tomou foi a melhor. E para isso eu precisei primeiro explorar um pouquinho os conceitos de como o solar se comporta no grupo A e como se comporta no grupo B. Aí no caso eu fiz um gráfico que eu acho que é muito interessante aí, até do ponto de vista comercial, para a gente tentar entender quais são essas principais diferenças, né? Então o grupo A, como todo mundo aqui já sabe, são consumidores de médio e grande porte, né? São empresas que estão atendidas em média tensão. Essas empresas têm uma fatura um pouco mais complicada que a fatura da nossa casa. Elas têm vários componentes e, além disso, tem dois grandes grupos de faturamento dentro dessa conta. Um desses grupos, né, que é o grupo que está relacionado ao consumo, ou seja, quanto mais eu consumo, mais eu pago, é uma parcela proporcional ao meu consumo. E tem também a demanda, que a demanda ela é uma segurança que eu tenho de que eu vou poder registrar o que eu quiser a qualquer momento ali no meu contrato com a distribuidora. Então não depende muito do que eu uso ou o que eu não uso, tá? Isso aqui eu pago independente se eu usar ou não. Então ela é uma parcela que em outras universidades aí já foi muito bem explorada. E agora eu vou colocar essas duas componentes aí sob a ótica da GD, do solar. Onde que está o benefício solar para o grupo A? O solar, seja remoto, seja no mesmo lugar, ele sempre, quando a gente fala dele, nesse âmbito, a gente está falando do sistema de compensação, que é o quê? Eu gerar, injetar e acumular um crédito ou abater no mesmo momento e usar depois aí dentro de um período pré-determinado pela regulação. Bom, então o GD está muito relacionado à produção de energia. E como que funciona isso do ponto de vista de crédito? Aonde eu tenho benefício na minha fatura? Sob a parcela do consumo, eu vou ter benefício nas duas subcomponentes, que são a TUG e a TE, que uma é a tarifa de uso do sistema de distribuição e outra é a tarifa de energia, ambas proporcionais ao consumo. Só que tem um porém, o solar ele só gera de dia, então eu estou produzindo energia aí das 9 da manhã até as 4 da tarde, aí, quando muito. Logo, essas duas componentes, sendo segmentadas por posto tarifário, acabam perdendo o benefício no horário de ponta. Então, por exemplo, a empresa ela vai colocar porque ela quer reduzir a fatura dela. Primeira coisa que ela tem que estar esclarecida. Aqui está até laranja que eu nem vou falar, tá? A demanda não tem benefício nenhum no solar. Mas a pessoa vai ter que entender o seguinte, cara, você está fazendo investimento, a sua fatura ela tem duas principais parcelas que têm suas componentes e têm seus postos tarifários. Essa parcela inteira, então esse braço inteiro da sua conta, você está investindo para não ter diferença nenhuma, tá? E no outro braço, que tem um benefício, você também está investindo para ter benefício aqui em 50% dessas componentes quando leva em conta os postos tarifários. Pode ser que não seja tão pesado para o cara, porque não consome na ponta, pode ser que seja, mas de todo modo ele tem que estar esclarecido de que o solar, para empresas do grupo A, ele nasce prejudicado. Então, quando você toma essa opção de colocar solar no grupo A, você tem que estar esclarecido de que a maior parte da sua conta, né, ou seja, aqui tem 4 que não atende e 2 que atende, não vai ser atendida pelo solar. O grupo B é muito simples, muito tranquilo de trabalhar. Por quê?
eu só pago proporcional ao meu consumo, não tenho diferença de posto tarifário, né, via de regra, existem algumas faturas que têm isso, mas em geral não tem. E eu tenho benefício em toda a cadeia aí de consumo da minha fatura. Sendo assim, só por uma análise gráfica, quando eu coloco isso na frente do cliente, eu consigo justificar para ele que no grupo A, o solar é como se fosse vou falar que é uma gambiarra, tá? Mas era uma solução imperfeita. No grupo A, o solar é como se eu tentasse remendar. Olha, eu não tinha o que fazer, eu estava no mercado cativo, não podia ir para o mercado livre, vou ter que pôr solar. Mas o solar, ele é como se fosse colocar umas fitinhas assim para parar de vazar, sabe? Ele não está pegando sua fatura inteira e está sendo uma solução aí não tão boa. Mas é o que tinha até então, agora já tem economia exponencial. Aí, além disso, o que eu quis mostrar para esse cara? Aqui eu coloquei as tarifas sem impostos da distribuidora, desse cara aqui que eu acho que é Energisa Mato Grosso, se eu não me engano. O grupo A, ele é extremamente complexo quando comparado ao grupo B, porque eu tenho ponta e fora ponta, para cada posto tarifário eu tenho a TUJ, a TE e a demanda, todas pagas em valores diferentes. Então, quando eu olho isso aqui, o que eu começo a pensar? Eu falo, cara, e se esse cara tem uma demanda maior, menor, se ele tem na ponta, fora ponta, se ele não consome muito na ponta. Então, assim, são vários arranjos possíveis para um consumidor do grupo A que interferem, assim, diretamente no faturamento dele. O grupo B, consumi e paguei, ponto. Então, é muito tranquilo de fazer essa análise. Eu chamo essa atenção porque sempre que a gente está com uma empresa do grupo A querendo uma solução de energia solar fotovoltaica, eu faço essa provocação. Eu falo, cara, você já parou para pensar em como que é o seu perfil de consumo? E sendo esse perfil de consumo aí um pouco mais jogado para a ponta, ou dependendo de como é que for, talvez você está fazendo investimento aí para não ter aquele retorno que você quer? É uma crítica interessante porque normalmente quem vem vender solar, quem vem vender GD, ele é muito, não, você vai reduzir sua conta, ele é meio genérico, entendeu? Não entra nesses detalhes das componentes que fazem toda a diferença. Olha aqui, por exemplo, a TUJ de ponta nessa distribuidora é R$2.000 por megawatt-hora. Eu estou abrindo mão de ter benefício sobre uma componente de R$2.000 por megawatt-hora no Mercado Livre, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E outro fator muito legal, no grupo B, a gente tem só TUJ e TE, um ponto apenas, né, um posto tarifário, e é uma fatura bem cara, né? A tarifa média aqui dá R$800 por megawatt-hora. No grupo A, o que eu compenso? Cara, ponta eu não compenso nada, né? Demanda também não, então eu corto isso aqui fora. Eu somo essas duas componentes aqui. Então, a tarifa do grupo A que eu posso compensar no máximo é R$377 por megawatt-hora. E a do grupo B é R$800 por megawatt-hora. O que eu quis dizer com isso para o cara? Falei, cara, o valor da usina é o mesmo. O painel solar não quer nem saber onde ele vai ser conectado. Nem sabe se é grupo A, se é grupo B. É como se eu estivesse fazendo um investimento que no grupo B me retorna R$800 por mês e no grupo A me retorna R$377 por mês. Então, você começa a pensar o seguinte, investimento é ruim? Não, investimento não necessariamente é ruim, mas talvez eu estou colocando numa aplicação errada. Aquele valor pode me dar muito resultado. Se eu estou no grupo B, cara, vai retornar R$800 por mês. Se eu estou no grupo A, o mesmo custo que eu vou ter para instalar essa usina vai me dar um retorno irrisório. Então, essa é uma outra pulguinha atrás da orelha que a gente coloca no cara. Eu até coloquei aqui um espelho de fatura, né, para a gente fazer essa análise financeira, né, de como isso ia impactar, né, no cara, no mercado cativo e no mercado livre. Depois eu mando isso tudo para vocês, mas basicamente aqui é a fatura dele sem nada, né, no mercado cativo, e aqui é a fatura dele no mercado cativo com solar. Percebam que entraram aqui componentes de compensação, né, TE, somente fora a ponta, né? Na ponta vocês percebem que não tem nenhuma compensação. Então, uma fatura dele que iria de 83 mil passaria a 35 mil com o solar. No grupo A, no Mercado Livre, eu tinha feito uma análise para esse cara, a gente teria uma economia acumulada entre 1,5 milhão e 2,4 milhões ao final de 5 anos de contrato. Isso aqui na época estava bem mais caro a energia, tá? Hoje esse cara se arrependeria mais ainda. No Mercado Livre, ele vai ter uma economia de aproximadamente 28 a 30 mil reais, né, pelo perfil de consumo dele. Só que essa usina dele sairia tipo algo em torno de 7 milhões de reais. Eu não lembro exatamente o valor. Então ele teria que fazer um investimento, um aporte muito grande
para ter o benefício solar. E no Mercado Livre ele não teria que fazer absolutamente nada. Então, no final das contas, o que esse cara fez? Construiu a usina porque ele já tinha comprado os painéis. Não teve muito o que fazer. É um grupo grande de fazendas e tem vários sócios e a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas ele não teria como sair do contrato, ia dar muito trabalho e ele acabou construindo essa usina. Mas, em geral, se tem um slide dessa apresentação que eu quero que vocês guardem com vocês, tá? Eu peço desculpas por não estar no padrão mais adequado aí para a gente conversar, seria esses 2 slides. Eu acho que esse aqui talvez ele seja o principal argumento que vocês têm quando vão conversar com um cliente aí que tem dúvidas sobre isso. Eu sei que esse assunto ele já foi tratado, inclusive em maiores detalhes por pessoas que são melhores que eu para falar, e talvez tenha ficado dúvida. Então eu quero até antecipadamente abrir aí para as pessoas me perguntarem a respeito disso. Sei que tem muito comercial na rua aí que deve estar brigando com vendedor de GD e talvez seja uma oportunidade aí de a gente desmistificar algumas coisas. Mas em geral é isso, pessoal.